Bem-vindos à Figueira TV. Estamos no ciclo de debates com os candidatos às eleições legislativas, com candidatos pelo Círculo de Coimbra. E estamos no Suite Atlântico Hotel and Spa, que nos recebe aqui. E temos connosco Miguel Costa Marques, do Partido ERCT, que é o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Obrigado pela sua disponibilidade e para esclarecer os eleitores sobre a candidatura, o que é o Partido ERCT. Muito obrigado, muito boa noite. Em primeiro lugar, agradeço à Figueira TV o convite que dirigiu ao Partido ERCT e a mim próprio, na pessoa do Partido ERCT, para dar aqui esta entrevista. É sempre numa altura em que o Partido ERCT é sistematicamente boicotado pela comunicação social, sobretudo de nível nacional, que não aparece nos nossos eventos, que não entrevista aos nossos candidatos, que não ouve os nossos programas e que não dá a conhecer devidamente o Partido ERCT aos portugueses. Ter aqui este convite deste órgão de comunicação social local é muito positivo, agradeço imenso. Muitas vezes é a comunicação social local que é isenta, que não está tão refém do sistema como está a comunicação social nacional, que nos dá voz e é um meio que temos aqui para escoar a nossa mensagem. Agradeço este convite. O que é o Partido ERCT? O Partido ERCT é o sucedâneo, sucessor do Partido Nacional Renovador, que tem 20 anos de existência. Somos o único partido efetivamente nacionalista que não é do sistema, que não vive do sistema, que não alinha com o sistema e que propõe uma ruptura com este sistema e com este regime. Queremos mudar de sistema, queremos mudar de regime. 3 pontos essenciais que enquadram os objetivos concretos da nossa ação política. Defendemos a identidade nacional, na fidelidade à nação portuguesa, ao nosso património histórico-cultural e à nossa realidade etnocultural como forma de garantir a nossa integridade e harmonia sociais. Defendemos a definição de perspectivas político-sociais realistas, com uma divisão própria que configura um modelo de regime distinto do atual. Conscientes dos passos possíveis a dar em cada momento, temos uma mensagem livre de ilusões utópicas, dominadas pelo socialismo demagógico, pelo tóxico marxismo cultural, mas antes norteada pelo permanente dever de dizer a verdade. Somos o único partido que há 20 anos tem razão, dizemos a verdade, custa o custar, sem um discurso para agradar e caçar votos. E o apoio à vitalidade biológica e familiar para fazer da natalidade de portugueses de sangue e da juventude fatores de confiança no futuro. Há que tornar a formação cultural e profissional das novas gerações mais intensa e proporcionar condições para a sua fixação na pátria. Defendemos, logo, como primeira medida, a revisão da lei da nacionalidade. Não a que temos agora, porque parece que quem nasce em Portugal é automaticamente português, com todo o respeito. Não é por uma galinha nascer num porco que vira um porco, que é porco automaticamente. Defendemos que a nacionalidade portuguesa deve ser só concedida a filhos de portugueses, através do critério ius sanguínei, e essa é a norma geral, mas aprende-se na faculdade, a norma excepcional também tem, a norma geral também tem a norma excepcional. Poderão haver exceções, sim. E a exceção é, por exemplo, alguém que já cá esteja há muito tempo no país, que esteja integrado na sociedade portuguesa, Fica naturalizado, não é? que fique e que tenha cá, que pague cá os seus impostos, que contribua e que não tenha um registro criminal limpo, é a condição sine qua non, poderá ter nacionalidade portuguesa, mas tem que ser analisado casuisticamente, não é só por estar cá há muito tempo tem. Não. A primeira coisa que defendemos é a alteração da lei da nacionalidade. Por outro lado, também somos contra estes fizemos a inversão dos fluxos migratórios, não é virem para cá todo o tipo de estrangeiros e mais alguns, atraídos por os baixos salários que são melhores do que nos países deles, quando temos portugueses que passam carências e privações de diversa índole, que não conseguem arranjar cá trabalho, que se veem forçados a emigrar. Defendemos o repovoamento do interior, como? Concedendo até incentivos fiscais e financeiros às empresas que queiram abrir os seus locais, os seus postos de trabalho no interior e conceder incentivos para que os portugueses se fixem. Temos o interior, eu sou advogado em Santa Combadão, vejo um interior completamente despovoado, terrenos ao abandono, terrenos por cultivar, podiam ser cultivados, porque nós temos produtos agrícolas ótimos que não os conseguimos cultivar.
defendemos também uma revisão das políticas das cotas. Hoje temos aqui cota para o trigo, cota para o centeio, cota para o milho, cota para o vinho, cota para o azeite, cota para a fruta, para o leite. Isto para a pesca. Para a pesca. Também, para a pesca. Com todo o respeito, isto parece mais uma eurocota e não pode ser. Nós temos produtos agrícolas que são muito bons. Temos um mar rico, uma zona económica exclusiva única, que não está a ser devidamente explorada. Tudo por causa de uma asfixia centralista que nos é imposta por Bruxelas. Há que mudar todo este paradigma. Há que libertar Portugal deste sistema bafiento que nos foi imposto pela Revolução de Abril, com uma classe política completamente degradante, humilhante. É frequente ver aí escândalos de políticos envolvidos em casos de corrupção, de crimes de colarinho branco. Veja-se José Sócrates, veja-se Manuel Pinho, veja-se Duarte Lima, veja-se Isaltino Moraes e tantos outros. Portanto, hoje as pessoas já estão muito descontentes com os políticos que têm. Temos políticos que vão para a política, em vez de servirem o país, servem-se eles próprios e as suas próprias clientelas. E com isto o país não evolui, não progride. Isto está a mudar com isto tudo. E nós defendemos a mudança, temos um programa que propomos uma ruptura com este sistema e com este regime. E a nível sanitário também está um bocadinho fora do comum, não é? Não é estar fora do comum. Não pomos em causa que este vírus existe. Não somos tontos. Este vírus existe. Quando o vírus apareceu, veio com uma carga vírica muito forte, muito agressiva, e a ciência ainda não conhecia as metamorfoses e as modificações, e como este vírus atuava. Inicialmente, compreendemos algumas das restrições, algumas das medidas. Mas, quando a ciência já começou a conhecer melhor o vírus, já começou a melhor a combatê-lo, não há necessidade de imporem medidas restritivas aos cidadãos, que são, até, a meu ver, inconstitucionais, porque coartam elementares direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quase que havendo portugueses primeiro e de segundo, consoante eles sejam vacinados ou não sejam vacinados, ou tenham testes negativos ou não tenham testes negativos, usem ou não usem máscara. Veja-se, há restrições para ir a um restaurante, a um supermercado, ir a um restaurante, a uma discoteca, ao cinema, a um jogo de futebol, mas já não há restrições para se andar num transporte público. Isto não lembra ao mais comum dos mortais. Portanto, o que nós defendemos é, efetivamente, se elegemos deputados, vamos fazer tudo para revogar estas medidas restritivas. Pois cada um é livre ou não de se vacinar ou não, mas acabar com estas medidas restritivas, porque estas medidas, além de prejudicar a economia, veja-se, o país parou. Essas mesmas medidas criam desigualdades, afetam o desenvolvimento e as regras de convívio entre familiares, entre amigos, entre os jovens, entre as crianças. Vejam-se estas crianças que ficaram fechadas em casa. Elas não convivem normalmente. Isto depois vai ter repercussões no futuro delas. Não sou eu que o digo, são vários especialistas que o dizem. Agora, vêm cá estes especialistas dizer temos que tomar estas medidas, tais, mas são especialistas que são contratados pelo governo e pelo sistema. Porque quando o professor Fernando Nobre veio dizer isto é uma gripe, estamos aqui, é uma gripe, já há necessidade de impor estas medidas todas e mais algumas, o professor Fernando Nobre, um médico distinto, foi imediatamente posto na prateleira. Este virologista, o Pedro Simas, quando ele já veio defender o alívio das medidas, imediatamente já foi posto na prateleira, já passou a ser considerado persona não grata. Portanto, nós somos contra esta ditadura sanitária. Isto é uma ditadura. Restringir direitos, liberdades e garantias, direitos fundamentais consagrados na Constituição, sobre o égide de uma pretensa pandemia, isto é uma ditadura, é uma forma de controlarem as pessoas. Outra das áreas, e até da sua especialidade como advogado, é a justiça. Há algumas defesas, algumas linhas programáticas dessa área. Sim, o Partido ERCT é o único partido que é contra a desjudicialização da justiça. A justiça, para o Partido ERCT, faz nos tribunais
com magistrados independentes, com magistrados do Ministério Público e com advogados. Não se faz nem entidades administrativas e privadas, como estes julgados de paz, como os julgados de paz, como os cartórios notariais. Mas, já que falamos na justiça, a primeira coisa que há que ter em conta é que a justiça em Portugal é caríssima. A justiça é um bem de luxo que o Estado vende a preço de mercado. As custas são caríssimas, caríssimas. Portugal tem as custas judiciais mais caras da União Europeia. E essas mesmas custas são um fator de dissuasão para os cidadãos e empresas que precisam de recorrer à justiça a fim de lutarem pelos seus legítimos direitos e interesses. Defendemos, sim, uma redução significativa das custas judiciais. Basta ver que aqui ao lado, em Espanha, não há lugar ao pagamento das taxas de justiça. Por outro lado, também defendemos a revisão da concessão do critério do benefício de apoio judiciário. Diz a Constituição que a justiça não pode ser denegada a ninguém por falta de meios económicos. Mas hoje em dia, um cidadão que queira beneficiar do apoio judiciário tem que estar numa situação de pobreza extrema. Ora, vivendo o país numa grave crise económica ou social, em que os rendimentos das famílias e os rendimentos das empresas diminuíram e diminuem significativamente, muito também por causa de uma carga fiscal elevadíssima que existe. Temos uma das cargas fiscais mais elevadas da União Europeia. Há que rever os critérios de concessão do benefício de apoio judiciário para quem tenha rendimentos, não os mínimos que a lei prevê, mas rendimentos que não lhes permitam pagar as taxas de justiça, os custos judiciais e os honorários dos advogados. Defendemos também uma revisão do Código Penal em que se agrave significativamente as penas para os crimes de sangue, os crimes de tráfico de droga, os crimes sexuais cometidos contra crianças e contra idosos, penas essas que serão cumpridas na sua totalidade, só sendo admissível o desconto do tempo em que o arguido esteve em prisão preventiva ou em prisão domiciliária. Defendemos também uma reforma do sistema prisional para que os presos sejam separados consoante estão em situação de prisão preventiva ou em cumprimento de pena, e dentro do cumprimento de pena, consoante o crime pelo qual foram condenados. Assiste-se hoje nas nossas cadeias celas sobrelotadas em que ao mesmo tempo está um violador, com um assassino, com um traficante de droga, com um incendiário e com alguém que tenha cometido um crime económico ou um crime de colarinho branco. Não, têm que ser separados os presos. E todos os reclusos deverão ser obrigados a trabalhar. Trabalhar porquê? Porque a reclusão dá despesa ao país. Os reclusos comem, bebem, gastam água, gastam luz, estão doentes, precisam de se tratar. Portanto, eles devem trabalhar de forma a quer para contribuir para o seu sustento durante o período de tempo de reclusão, quer ainda também para que possam adquirir hábitos de trabalho que, quando forem restituídos à liberdade, já terem hábitos de trabalho e possam ser integrados no mercado de trabalho. Outra coisa que também defendemos é a criminalização da alienação parental. A alienação parental hoje vê-se com muita frequência nos nossos tribunais. Explicando. Eu costumo, agora estou a falar como advogado, quando há casais que se separam, que não se entendem e que têm filhos, já que regular as responsabilidades parentais. E normalmente, eu costumo dizer, esqueçam as vossas guerras, olhem pelos vossos filhos. Porque há ex-marido, há ex-mulher, há ex-companheiro, há ex-companheira, há ex-sogro, há ex-sogra, há ex-cunhado, há ex-cunhada. Nunca há ex-filho. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes os progenitores transferem as suas guerras para a pessoa dos filhos e usam os filhos como arma de arremesso. Instrumentalizam, normalmente, os filhos contra o progenitor que não tem a guarda, fazendo com que os filhos tenham, às vezes, uma má imagem desse progenitor que não tem a guarda, sem que esse progenitor que não tem a guarda esteja impedido de exercer o contraditório e mostrar ao filho ou à filha que o pai ou a mãe não é tão mau como pintam. Esta alienação parental até
a meu ver, configura uma forma de violência, um crime de violência doméstica, porque violência doméstica não é só maus tratos físicos, são maus tratos psicológicos. E quem pratica alienação parental, e eu infelizmente conheço casos desses, merece ser punido. As crianças não podem ser alvo de guerras entre os adultos. Também defendemos a gravação integral em áudio e vídeo das audiências de julgamento para que o recurso de matéria de facto possa ser uma realidade e os senhores juízes embargadores não se venham escudar com o sacrossanto princípio de mediação. Não analisamos a testemunha, não podemos ter contacto com ela, não sabemos se falou verdade, se falou mentira. Não, defendemos também a gravação. E também no combate à corrupção. Defendemos que quem é condenado pela prática de um crime de corrupção, além de lhe serem confiscados, arrestados todos os bens que ilicitamente recebeu, se for titular de um cargo político, está proibido de exercer cargos políticos. Há que moralizar a vida pública. Quem vai para a política vai para servir o país, não vai para servir ele próprio, nem as suas clientelas. E também, claro, todos os processos que estão a cargo de entidades administrativas e privadas devem voltar à área dos tribunais. O mapa judiciário que foi feito pelo governo do PSD e CDS foi desastroso. Os tribunais têm que voltar a ser requalificados e deve haver tribunais em cada sede concelho. Como concorre pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, pelo Distrito de Coimbra, é coincidente, há algumas propostas concretas que o Eric tem para este território? Apesar de concorrermos aqui pelos círculos eleitorais, por causa do método de onde, que é um método falicioso que favorece sempre os partidos mais fortes, primeira coisa, o deputado não representa o distrito, mas representa a nação, está escrito na Constituição. Portanto, nós defendemos a criação do método do sistema eleitoral para transformar num círculo uninominal único, representativo de todo o país, regiões autónomas dos Açores e da Madeira e da diáspora, porque aí poderá permitir uma maior concentração de votos. Haveria uma lista única nacional. Não é? Uma lista única nacional, obviamente representativa de todo o território nacional, das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira e das comunidades que estão na diáspora. Sim, é isso que defendemos. Porque quando o deputado vai para o Parlamento, vai legislar para toda a nação. Não vai legislar para o território A, B ou C. Outra coisa que também defendemos, eu defendo, e isto eu assumo um compromisso de honra. Eu sou advogado, eu entendo que há uma manifesta incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a profissão de advogado. E o mandato de deputado. Porque não tem lógica de manhã eu estar a receber um constituinte meu no meu escritório e à tarde ir para o Parlamento aprovar uma lei que abstratamente o favorece. Por outro lado, enquanto que o advogado é uma profissão liberal e o advogado é livre ou não de aceitar a causa, o deputado muitas vezes está sujeito à obediência de diretórios partidários. A sua consciência e a sua isenção e independência está limitada fruto da obediência a diretórios partidários. Portanto, entendo que é incompatível o exercício da advocacia com o mandato de deputado e eu, se for eleito deputado, a primeira coisa que faço é suspender a minha inscrição na Ordem dos Advogados para assumir na plenitude o mandato de deputado. Depois, fim do mandato de deputado, retomarei o exercício da minha profissão. Sim, portanto, muito fiel ao regime de incompatibilidades. Sim. No contacto que tem tido com os eleitores aqui do Distrito, tem tido boa recepção? Como tem sido acolhida a vossa mensagem? Olha, o Partido da ERCT não tem os meios financeiros e humanos que têm os demais partidos do sistema. A nossa campanha é mais feita através das redes sociais, das nossas páginas. Eu tenho a minha página de político, o partido tem três páginas aqui no distrito, que é o ERC de Coimbra, o ERC de Cantanhede, duas páginas, o ERC de Coimbra e o ERC de Cantanhede. As nossas publicações, publicamos as nossas ideias, as nossas propostas com grande regularidade,
tem merecido a aceitação de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem, não os conhecíamos, nós até concordamos com o que vocês dizem, vocês até têm razão. Como eu disse, há 20 anos temos razão. Queremos é ter mais meios para não é só de 4 em 4 anos com entrevistas, e há muitas delas com órgãos de comunicação social local que conseguimos fazer escoar a nossa mensagem. Tem tido dificuldade de passar a mensagem? Sim, mas conseguimos passar, mas do que conseguimos passar, tenho a percepção que há muitas pessoas, nem sei quais são os quadrantes políticos delas, que se identificam connosco. Porque nós dizemos a verdade. Doa quem doer. Não andamos aqui à procura de votos com promessas vãs e com demagógicas. Somos realistas e práticos. E noto que as pessoas reagem bem à nossa... As expectativas eleitorais são boas? Repare, não podemos pôr a fasquia muito alta. Temos que ser realistas, que não temos os meios que têm os demais concorrentes. Mas já era muito bom... Se não manter a votação que tivemos no Distrito de Coimbra, nas últimas eleições legislativas, onde tivemos votos em todos os concelhos do Distrito, se não conseguimos manter, pelo menos se conseguirmos subir mais um bocadinho, já seria muito bom. Já seria muito bom, gostávamos. Miguel Costa Marques, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa campanha para o ERCT. Muito obrigado. E nós estivemos na Figueira TV, recebidos pelo Suite Atlântico Hotel and Spa, para mais uma conversa sobre as próximas eleições autárquicas. Muito obrigado. Muito obrigado.